Embora estejamos vivenciando mudanças nas relações de trabalho há um bom tempo, ainda há uma grande resistência e dificuldade de adaptação, tanto das pessoas quanto das empresas. Seja ao trabalho remoto ou híbrido, seja a volta ao presencial. As pessoas seguem com rotinas abarrotadas de atividades, tentando encaixar vida pessoal nas brechas da vida profissional, ou lutando para mudar dia sim, dia não, o seu local de trabalho e toda a organização necessária para fazer tudo isso funcionar. Vamos conversar um pouco disso tudo com a psicóloga e psicanalista Marina Cansado? Seja bem-vinda à Hora Extra, Marina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente conversar sobre esse assunto tão atual e tão importante hoje em dia. Com certeza. Você comentou em uma de suas palestras, sobre o legado da pandemia, como enlouquecer humanos. Achei isso genial. Agora, embora a pandemia ainda persista, Marina, começamos a voltar aos poucos para as atividades que realizávamos antes, né? Por que seguimos exaustos, seja no trabalho remoto, no híbrido ou na volta ao presencial? Sim, isso é uma questão importante, né, Fabiola? Porque a gente tem vivido, toda a humanidade, as pessoas, essa sensação de exaustão independente do trabalho. Vivemos uma sociedade de exaustão, porque as demandas de informação são contínuas, a gente é bombardeado por notícias, por informações, a gente está sempre ligado na internet, sabendo do que está acontecendo na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Brasil e lidando com as próprias questões pessoais. Então, independente do trabalho ser presencial ou híbrido ou virtual, 100% virtual, a gente continua tendo que dar conta de tudo. Então, exatamente, existe uma frustração da expectativa de que poderíamos, no trabalho remoto, realizar mais coisas, encaixar a agenda pessoal, aumentar as relações pessoais. Sim. Existe essa frustração? Existe uma frustração, porque é natural do ser humano criar estratégias para lidar com a angústia. Só que essa angústia nunca se aplaca. E o que acaba acontecendo é que na ideia do trabalho híbrido ou trabalho virtual, nós acreditamos que seria possível e que, como a gente não ia mais gastar tanto tempo com deslocamento ou com outros gatilhos de roubo de tempo que existem no trabalho presencial, a gente achou que ia sobrar tempo para namorar, para cuidar dos filhos, para ter um relacionamento mais leve com a vida. Só que acaba que não, porque ainda assim a gente acaba criando também mais demandas. Então, mesmo fazendo trabalhos em casa, e aí eu começo a me cobrar que eu tenho que cuidar mais da minha casa, que eu tenho que dar conta dos filhos, das relações familiares, isso vira mais compromissos e essa bola de neve não para de girar. Então, a sensação que temos, é que o remoto é mais cansativo diante do excesso de monitoramento, interrupções e uma agenda de reuniões remotas infindáveis, que não tem hora para terminar e não há espaço para o almoço e nem mesmo para executar o próprio trabalho com qualidade. Eu vivo isso quando eu estou no remoto, almoçando junto ao computador, porque eu não consigo me desligar daquilo e não consigo também vencer as tarefas. É isso que acontece com a maioria das pessoas? Isso acontece muito, especialmente para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, estar o tempo todo disponível acaba gerando um cansaço crônico. E a gente acaba atropelando isso. E essa sensação de que a gente não dá conta de todo o trabalho que vem é porque vivemos uma era de fazer mais com menos. Então, há uma tentativa de redução de gastos com mão de obra, apesar da demanda de trabalho não ter diminuído. Só aumentou? Né? Só aumentou. Então, a gente precisa dar conta de muito mais em menos tempo. Então, há uma necessidade de aceleração. E o que a gente tem dos estudos do comportamento humano é que o nosso cérebro ele é instigado a manter um ritmo. A tentativa de homeostase é de manter sempre o mesmo ritmo, seja qual for. Então, do momento que eu me acelero no trabalho, a tendência é que eu permaneça acelerada nas outras esferas do meu dia. Então, eu saio do trabalho acelerada e vou ao supermercado fazer compras acelerada. E eu tenho que cuidar das obrigações da casa acelerada. E eu vivo as minhas vidas inteiras, em tudo que eu vivo, de forma acelerada. E isso cansa. Então, é possível
que a pessoa consiga usufruir de forma genuína dessa flexibilidade de jornada e da autonomia da escolha, que alternativas a pessoa tem? Você pode reforçar isso para a gente? Eu acho que é possível. Algumas pessoas lidam com isso de uma forma melhor do que outras, evidentemente. Mas a grande questão é fazer esse esforço consciente, buscar ajuda profissional para desacelerar. Porque senão a gente entra nesse ciclo vicioso. E o que a gente tem para isso? Prática de atividade física regular. Isso é extremamente importante. A gente vive uma vida sedentária, isso faz mal tanto para o corpo quanto para a mente. Alimentação mais saudável, uma alimentação mais leve, buscar incentivar relacionamentos sociais, ter amigos, fazer terapia, porque hoje, especialmente nessa sociedade que a gente fala de cansaço, né, esse termo não é meu, existem filósofos falando disso, a gente às vezes precisa sim de ajuda para entender que não somos nós que temos que dar conta de regular o nosso próprio trabalho. Essa venda da ideia de seja seu próprio patrão, seja o seu próprio autorregulador do trabalho, gera que a culpa também de não dar conta de tudo é só minha. Não de que talvez a demanda seja impossível. E às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para dizer isso para a gente, né? Então, fazer terapia, encontrar mais com a natureza. Existem estudos científicos que mostram que um certo tempo em contato com a natureza, de fato, ajuda a desacelerar e melhora a nossa saúde mental. Meditar. Hoje em dia existem muitas técnicas de meditação que são cientificamente reconhecidas como excelentes para promover saúde mental. Existem muitas ferramentas, só que é preciso um interesse genuíno de buscar por elas. Elas não vêm naturalmente para a gente. Marina, agora a gente vai para a pergunta da Rejane Rocha sobre o assunto. Ela é servidora pública aqui do TRT. Vamos lá? Oi, Marina. A volta ao presencial tem causado sofrimento? Por que as pessoas não querem voltar ao trabalho presencial? Nossa, essa é uma pergunta importante. A gente nunca imaginou que após a pandemia, que a gente achava tão ruim ficar em casa ou se isolar, que a hora que a gente pudesse, com uma certa segurança, retornar, fosse tão difícil. E que a gente fosse encontrar tanta resistência em retornar ao trabalho presencial. Esse sofrimento, eu acredito que veio muito em função, Fabiola e Rejane, de que parece que a gente perdeu um pouco as nossas habilidades sociais. Conviver com o outro sempre foi, de alguma forma, angustiante. Não é à toa, Sartre escreve um texto clássico, uma frase clássica dele é de que o inferno são os outros. A convivência com o outro, ela é bastante angustiante, porém, é o outro que nos valida enquanto ser humano. Então, parece que durante a pandemia, como a gente se isolou muito, a gente acabou perdendo essa lembrança de quanto o outro é importante. Mas a gente foi com uma grande dificuldade que é conviver com as pessoas. E eu acho que é isso que está gerando tanta angústia. E são muitos, né, os interesses em conflito nessa volta ao presencial. Sim. Por um lado, o desafio imposto ao gestor de conseguir fazer com que as pessoas voltem e se sintam bem. Por Sim. outro, a resistência de muitos em trocar o ambiente de casa pelo trabalho, né? Como fazer para conciliar esses interesses, Marina? Olha, eu acho que a melhor solução que a gente tem é muita conversa. Porque, por um lado, os gestores têm que entender que nós não somos os mesmos que éramos em fevereiro de 2020, antes do estado de pandemia. Nesse intervalo, muita coisa aconteceu. Muitas perdas, muito sofrimento, muitas coisas foram vividas nesses 2 anos e não dá para a gente supor que nós podemos voltar lá daquele ponto onde a gente parou. Isso é uma coisa que o gestor tem que entender. Por outro lado, os trabalhadores também têm que compreender que é preciso fazer um esforço. E que assim que se faz esse esforço de voltar à convivência presencial, a gente acaba se lembrando o quanto é bom. A gente acaba se lembrando como é legal compartilhar, celebrar e trabalhar juntos, tirar dúvidas juntos, buscar soluções. Isso é muito interessante. E eu acho que conversando é que a gente tem alguma possibilidade de se entender. Chefes e trabalhadores juntos, encontrando soluções
compartilhadas e equilibradas para fazer esse retorno. A indefinição do fim da pandemia indica que os problemas com a saúde mental ainda estão longe de acabar, né? A procura por atendimento profissional aumentou para vocês, como profissionais da área de saúde mental. Como é que vocês estão lidando com o excesso de demanda, né? De estresse, de agressividade e medo das pessoas? Para vocês também isso é muito difícil, né? Sim, e aumentou muito, Fabíola. Realmente o que a gente percebeu é que o adoecimento mental veio como uma grande consequência da pandemia e as consequências vão durar ainda um certo tempo. Primeiro porque a pandemia de fato ainda não acabou, mas os efeitos psíquicos desse tempo de perdas, de isolamento, de tantas limitações, de fato teve impactos significativos. Para os profissionais de saúde mental, é claro que é importante que nós também tenhamos cuidado com a nossa saúde mental e nós também temos cuidados com isso, eu acho que isso é essencial, mas eu acho que é importante também alertar as pessoas que está tudo bem não estar bem e que muitas pessoas não estão bem nesse retorno. Certo. Em uma de suas palestras você falou sobre práticas perversas de gestores, né? O que seriam essas práticas e como evitar isso? A gente fala em práticas perversas baseada na psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejour, e o que ele defende é que essas práticas são modelos de gestão especialmente pensados para o enfraquecimento dos laços de cooperação dos trabalhadores. O que significa isso? É quando um gestor propositalmente estimula a competição entre os trabalhadores ou coloca um grupo ou um trabalhador contra o outro. A própria prática da avaliação de desempenho individual acaba gerando um ar de competição e de rivalidade entre os trabalhadores. Enquanto que o que a gente sabe que promove saúde no trabalho é trabalhar junto, é ter com quem contar, é ter laços de cooperação. Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso, essas práticas perversas, que nem sempre os gestores têm consciência que estão fazendo, ele pode acreditar que isso é um modelo motivacional, apontar quem é o melhor, apontar quem faz o melhor trabalho, mas ele pode acabar gerando um clima de competição e de angústia muito constante no trabalho. Juntos, a gente consegue ir muito mais longe, com mais saúde, com apoio um entre o outro, e o gestor tem que ter essa sensibilidade, esse é papel do líder, saber que ele tem que inspirar e fomentar cooperação, respeito, aceitação, entender que as pessoas são diferentes, que cada pessoa tem uma característica e está tudo bem, a gente não precisa ser igual. E isso dá muito certo, inclusive gestão de diversidade nas organizações hoje é um tema muito importante. Ok, Marina, muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos aqui hoje sobre esse assunto tão caro, né? Nossa, é sempre um prazer estar aqui no Hora Extra e é sempre bom falar desse assunto, a gente não pode cansar de falar de coisa boa. Tá certo. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a psicóloga e psicanalista Marina Cansado sobre a volta ao trabalho presencial, sobre as mudanças nas relações de trabalho. Esta entrevista você também pode acompanhar pelo canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelas redes sociais, pelo portal. Até a próxima semana.